Inicialmente, quero deixar claro que esse vídeo vai abordar alguns aspectos jurídicos relacionados ao Covid-19, em especial o conflito de competência entre as esferas judiciais e administrativas. Não tenho intenção nenhuma em abordar aspectos de saúde pública, até porque não tenho conhecimento técnico. Tenho acompanhado nos últimos dias as redes sociais, em especial o Facebook e o WhatsApp, e o que eu vejo é a instalação do pânico, que em sua grande maioria é resultado do efeito manada das redes sociais e a desinformação generalizada. O poder público contribui e muito com a desinformação e o consequente pânico instalado. Eu vou explicar para você um pouco mais à frente, mas antes tenho que ressaltar que é missão do advogado, além de resolver conflitos de interesse, trazer informação correta à população. Não estou aqui relatando a minha opinião pessoal sobre o assunto, mas sim o que pode ou não ser feito tendo em vista a lei do nosso país. Todo o problema começou no dia 19 de março, quando a promotora de justiça local publicou o documento denominado Recomendação, dando ao prefeito 24 horas para responder se acataria os pontos abordados naquele documento. Entre outras recomendações que eu não vou abordar, a promotora recomendou que o município promovesse barreiras sanitárias nos acessos da cidade, com a intenção de informar o visitante sobre a recomendação do isolamento social e do recolhimento domiciliar. No mesmo dia 19 de março, o prefeito editou um decreto número 7.310, onde, entre outras determinações, decretou o estado de situação de emergência na saúde em nosso município. Além disso, recomendou o retorno dos turistas aos seus domicílios, já que não poderia obrigá-los. Isso mesmo, a prefeitura não pode restringir a liberdade de locomoção dentro do município, por isso recomendou. A prefeitura também não pode determinar o fechamento das empresas, por isso suspendeu o alvará da grande maioria do comércio. Essa foi a solução que a prefeitura encontrou na tentativa de frear a contaminação. Não vou politizar o assunto e nem mesmo fazer juízo de valor se a decisão do prefeito estava correta ou não. No dia 20 de março, o Ministério Público ajuizou ação civil pública na comarca de Ubatuba, portanto, na Justiça Estadual, onde, resumidamente, fez pedido liminar requerendo a restrição do acesso de turistas ao município, inclusive pela rodovia federal que corta a nossa cidade. Com todo respeito ao Ministério Público local, o que inclusive eu já fui estagiário, era um pedido natimorto, isso mesmo, um pedido que nasce morto. Primeiro, porque não poderia haver restrição específica de determinados cidadãos, os denominados turistas. O referido pedido não encontra fundamento constitucional, por isso é natimorto. Mas acredite, a liminar foi deferida, inclusive em verdadeiro conflito de competência, já que a BR-101 é de jurisdição federal. A referida decisão trouxe grande alívio aos moradores, mas eu sabia que na verdade traria desinformação. Inclusive fiz alguns comentários em relação a isso. Quero fazer aqui um parênteses em relação à competência do município, para informar que a prefeitura não pode fechar o acesso às praias. Por isso, não propague fake news ou desinformação. Importante observar que na decisão que concedeu a liminar, lá no finalzinho, o juiz declarou-se incompetente para processar e julgar o objeto do processo. O que isso significa? Eu vou explicar para você. Mesmo concedendo a liminar, o juiz estava ciente que a Justiça Estadual é incompetente para julgar o pedido do Ministério Público, mas os envolvidos lavaram as mãos, passando literalmente o problema para a Justiça Federal de Caraguatatuba. No dia 21 de março, acertadamente, a Justiça Federal de Caraguatatuba indeferiu a liminar outrora erroneamente concedida pela Justiça de Ubatuba. Chama especial atenção os argumentos expostos pela juíza federal, que faço questão de falar o nome, doutora Maria Rúbia Andrade de Matos, de que o pedido de restrição de circulação nas rodovias
viola a separação dos poderes e ainda que cabe somente ao Poder Executivo Federal adotar medidas para todo o país. Outro ponto que chama atenção é o fato de que cabe apenas à população a conscientização sobre o potencial risco da Covid-19, devendo acatar a orientação de não sair de casa. O que isso quer dizer? Que ao contrário das fake news, no Brasil não existe a possibilidade do Estado ou do município obrigar o cidadão a permanecer trancado em sua casa. Ah, mas o Dória resolveu a situação e baixou um decreto de quarentena. Amigos, leiam o decreto 64.881 e veja que não há nada diferente do decreto que o prefeito editou aqui em nossa cidade. O decreto estadual restringe apenas as atividades comerciais, mas nunca a locomoção das pessoas. Por fim, para evitar decisões isoladas contrárias à Constituição, o governo federal tomou duas medidas. A primeira foi a MP número 926, que ao contrário das fake news, tem como objeto a disposição de procedimentos para aquisição de bens e serviços para o enfrentamento do Covid-19, igual ao que o prefeito fez aqui em nossa cidade ao declarar situação de emergência na saúde. A segunda foi o decreto número 10.282, que também, ao contrário das fake news, não foi feito simplesmente para afrontar os governadores, em especial o Dória ou o Witzel. O decreto define os serviços públicos e as atividades comerciais essenciais em todo o território nacional, evitando assim ações desastrosas como a do governador do Rio de Janeiro, que inclusive é juiz de direito, mas decretou restrições à circulação intermunicipal. Vejam que absurdo. Especialmente em relação à abertura dos aeroportos, que foi alvo de muitas reclamações contra o presidente da República. Onde está a empatia tão pedida nesse momento com aqueles que se encontram fora do país, esperando uma oportunidade de voltar? Eu mesmo tenho parentes nessa situação. Cadê a sensibilidade com os nossos compatriotas que aguardam ansiosos o direito de voltar à nossa nação? Mas para aqueles que falam que o governo federal não está dando importância para o Covid-19, desde o dia 6 de fevereiro, com a edição da Lei 13.979, que dispõe sobre medidas para o enfrentamento da emergência de saúde decorrente do Covid-19, o governo federal vem se preparando para enfrentar a situação. O que não pode haver é pânico. Mas não é só isso. Para aqueles que acreditam que o presidente da República é fascista, eletricista ou qualquer outro cista, no dia 22 de março editou o decreto número 10.288, que decretou a imprensa como atividade essencial. Vejam só, hein? Me sensibilizo com aqueles que não têm acesso à informação correta, o que acarreta, consequentemente, o pânico. Mas, ao mesmo tempo, fico indignado com aqueles que têm o dever de informar a população e são omissos, em especial os integrantes do poder público. Vi uma postagem de 2 prefeitos da região, inclusive os 2 são advogados, revoltados com a ordem de liberação de circulação nas estradas. Ora, eles sabem ou deveriam saber o que pode ou não ser feito em relação a isso e têm o dever de deixar a população informada e conscientizada. Mas, ao contrário, o que se vê é como conseguir um bode expiatório para os problemas endêmicos que cada cidade tem. Portanto, tenha discernimento e ajude na propagação de informação de qualidade e correta. Caso não acredite no que eu falei, não tem problema. Busque outra fonte de informação de qualidade, mas não propague fake news, porque isso só causa pânico.